colocar no serviço público, para os professores, que hoje têm uma expectativa de ganhar mais do que esse teto da Previdência, 7.500, e é importante que ele já olhe como é que funciona, entenda o funcionamento do modelo de formação de reserva e entre para o sistema, porque lá na frente vai ser muito importante para esse trabalhador. Olá, a Durga Sindical traz uma entrevista com o presidente da ANAPAR, Associação Nacional dos Pensionistas de Previdência Complementar e Autogestão em Saúde, o senhor Marcel Juviniano Barros. Ele vai nos falar um pouco sobre a importância da Previdência Complementar para os professores e professores da educação pública do Magistério Superior. Olá, senhor Marcel, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Simone, bom dia a todos aí que vão nos assistir. Vamos ver aí se a gente consegue falar um pouco, né, sobre a Previdência, sobre a importância desse sistema para o Brasil e para as pessoas que estão inseridas, né, os participantes aí que já, de alguma forma, aderiram ao sistema e para ver se incentivamos aqueles que ainda não aderiram ou que venham a fazer parte. Então, o senhor já foi diretor de Seguridade da Previ, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, e agora é presidente da ANAPAR. Então, essas últimas alternações que foram feitas na reforma e com a reforma da Previdência, de que forma que impactaram assim na vida da população? Bem, as últimas que aconteceram, na verdade, elas acabaram tirando, né, muitos direitos dos trabalhadores. Eu costumo dizer que não foi bem uma reforma, né, foi uma revisão de parâmetros que acabou trazendo uma realidade em que a Previdência Social, que deveria ser um pilar para atender toda a população de trabalhadores, foi dificultada em grande parte. Então, as pessoas que tinham a expectativa de se aposentar aos 50, 55 anos, tiveram a sua vida alterada com o acréscimo de alguns anos na possibilidade, perspectiva da aposentadoria. Então, foi uma alteração que, grosso modo, ela trouxe um tempo a mais de trabalho para as pessoas, sob a alegação, sob o argumento de que precisava aliviar o caixa do Tesouro, né? Então, no nosso entendimento, foi uma retirada de direitos, né? As pessoas tinham uma expectativa. Então, isso traz também, quando você junta a isso, né, as alterações que foram feitas nas relações de trabalho, né, na consolidação, né, dos trabalhos CLT, que trouxe muito trabalho informal, desonerou a folha de pagamento para as empresas. Então, quando você junta essas duas coisas, você acabou tirando muita gente do sistema de previdência social, da cobertura que o Estado deveria dar, né, nos pilares de proteção da Previdência. Para a gente resumir, poderíamos dizer que as alterações foram danosas para o trabalhador de uma forma geral. Certo. E essas alterações na vida dos professores e professoras das instituições federais de ensino superior, de que forma que afetam essas modificações? Bem, aí também tem uma alteração, né? Apesar da luta toda que foi feita pela representação dos professores, de uma forma geral, você tem que lembrar que teve uma alteração lá atrás, né? Quando já se colocou também todos os trabalhadores do serviço público, incluído os professores, no modelo de pilares, né? Tirou aquela questão de que você tinha o complemento integral da aposentadoria. Então, você vai tendo uma série de alterações que culminam com uma situação em que o professor também vai ter o cálculo do seu benefício reduzido. Então, mesmo que ele trabalhe, e o trabalho do professor, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender como é o funcionamento disso, né? Muita gente, eu lembro que a gente que trabalha em banco, às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, é muito fácil trabalhar em banco, né? Você trabalha das 10 às 4 da tarde, das 10 da manhã às 4 da tarde, no ar-condicionado, sentado numa mesa, e não é bem assim, né? Primeiro que não é das 10 às esse horário de atendimento ao público.
E professor é a mesma coisa, né? Muita gente fala assim, é fácil ser professor, né? Você estuda um tempo e depois você vai lá dar aula, né? Dizer o que você sabe. Então, ninguém sabe do aprimoramento que você tem que fazer, da necessidade de você investir na sua carreira, de você adquirir conhecimentos, de você se atualizar. E isso acaba impactando muito no tempo que que o professor, para que ele mantenha o mesmo padrão salarial, ele acaba tendo que dar mais aulas, então ele tem menos tempo para se preparar. Pelo menos é assim que eu vejo, né, que a gente está acompanhando. Então, as mudanças que fazem com que o trabalhador, de uma forma geral, aí incluído o professor, ele precise de mais horas de trabalho para manter uma mesma remuneração e de mais tempo de trabalho para garantir que na sua aposentadoria ele tenha o mesmo benefício, isso traz uma série de dificultadores, né? Porque o planejamento que você faz para a sua vida ele acaba alterado por uma mudança na lei, uma mudança que não é discutida, não é debatida com a sociedade da forma como deveria. Então, os professores, assim como todos os trabalhadores, acabaram vendo que para ter um benefício que já não é mais o mesmo benefício que se esperava, vai ter que trabalhar muito mais tempo do que o previsto. Então, aquilo que a gente tinha conquistado foi retirado com uma alteração na lei. E ao aderir à Previdência Complementar, os servidores públicos federais eles não ficam dependentes deste teto de aposentadoria do INSS. Então, a Previdência Complementar é uma boa alternativa para os servidores públicos, presidente? Esse é um outro ponto importante, né, de a gente debater e de colocar para as pessoas. Na verdade, nós temos no mundo todo um sistema que a gente chama de sistema de pilares, né? Então, você tem uma previdência que ela pretende ser social, para atender toda a sociedade brasileira. E ela tende, ou deveria, né, do ponto de vista ideológico, que ela tenha um limitador. Então, hoje, 7.500 esse valor, em torno de 7.500. Mas temos coisas como o fator previdenciário e outros que fazem com que esse valor seja um pouco menor. Então, todos que ganham até esse valor estariam cobertos pela Previdência Social. Por que isso? Porque hoje a média do salário do trabalhador brasileiro, e é lógico que média é sempre uma coisa difícil da gente discutir, porque você tem muita gente que ganha pouco, ganha um salário e meio, 2 salários, ele não chega a 3 mil reais. Então, a gente tem uma situação de que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros estão cobertos pela Previdência Social. E isso é um conceito de equidade social. Quem ganha mais do que esse teto, antigamente a gente tinha uma discussão na sociedade muito grande daquelas aposentadorias especiais, e isso gerava muita discussão, as pessoas achavam que era injusto, porque alguém aposentou com 30 mil e que paga não sei quantos benefícios de um trabalhador comum, né? Que é um termo já complicado, né? O que é um trabalhador comum, né? Todos somos trabalhadores, cada um na sua especialidade. Mas as remunerações são muito diferentes também, porque elas exigem qualificações diferentes. Então, para quem é professor, como a gente vinha falando, o professor ele tem uma previsibilidade, né, no serviço público. Ele está falando de fazer um concurso, ele vai se preparar, ele vai ter um plano de carreiras, então uma expectativa de se aposentar dentro de um crescimento previsível. Então, isso se adequa perfeitamente à previdência complementar. Então, nós vamos para o segundo pilar, que é aquele valor que ultrapassa um limite, um teto. Então, o que ultrapassa esse teto, a gente vai fazendo uma reserva mensal, a gente tem um esforço contributivo, e aí a gente pode falar, os maiores fundos de pensão do mundo, se a gente olhar o de PIF do Japão, CPP no Canadá, CalPERS nos Estados Unidos, ou ABP na Holanda, são fundos de pensão de trabalhadores ligados ao serviço público. E o CalPERS e o CPP, especificamente, a professores, né? Então, dentro desse critério de que eu tenho um patamar para toda a sociedade, um primeiro pilar, quem ultrapassa esse pilar para que possa, na sua aposentadoria,
manter um padrão de vida, manter uma qualidade financeira. Então, é importante que você tenha uma previdência complementar. E aí que entra a FUNPRESP. Então, a tendência da FUNPRESP, quando a gente olha para os outros fundos de pensão de professores e de servidores públicos do mundo, é que ele se torne aí, se não o maior, um dos maiores fundos de pensão do Brasil no médio prazo, alguma coisa entre 15 e 20 anos, ele vai ser, sem dúvida, ele já é um grande fundo de pensão, mas vai se tornar um dos maiores. Então, para quem está no serviço público, para os professores, que hoje tem uma expectativa de ganhar mais do que esse teto da Previdência, 7.500, e é importante que ele já olhe como é que funciona, entenda o funcionamento do modelo de formação de reserva e entre para o sistema, porque lá na frente vai ser muito importante para esse trabalhador. E como que os professores podem aderir a este fundo? Existem riscos também desse fundo de previdência? Bem, a adesão hoje à FUNPRESP, para quem entra no serviço público, ela é automática, né? Ou seja, entrou, ele está automaticamente inscrito na FUNPRESP, ele tem um prazo de 90 dias para dizer que não quer. Para quem não está ainda, quem entrou, eu não me lembro exatamente o ano, acho que é 2013 ou 2011, para quem entrou depois desse período, é importante que ele adira ao sistema, porque senão ele vai ficar limitado ao que é o teto da Previdência, né? R$ 7.500. Então, ele tem que olhar para aquilo que a gente falou, né? Qual é a perspectiva de crescimento na sua carreira e faça as suas avaliações. Quem entrou um pouco antes da criação da FUNPRESP, já foram apresentadas algumas alternativas para as pessoas migrarem, né, do sistema antigo para o sistema novo. É importante que a pessoa faça a avaliação. E aí onde entra a dando orientação, falando como isso pode acontecer. Então, os representantes sindicais normalmente fazem essa avaliação em conjunto com o DIEESE. Risco, quando você fala de investimento, ele sempre vai existir. Então, quando você vai pegar uma parte do seu recurso e vai colocar num plano de previdência, ele tem todo um modelo que é importante que as pessoas conheçam, um modelo de política de investimentos, em que você avalia qual é o apetite a risco. Esse risco, quando você fala de um plano de previdência, ele é menor, porque é um plano de longo prazo, em que você vai avaliando ano a ano quais são as mudanças na economia, as mudanças na conjuntura. Então, o risco ele sempre existe, mas ele é minimizado bastante com uma política de investimento robusta, que normalmente é estudada com diversos princípios, né, tanto de conjuntura econômica como social, e acaba que você investe também em ativos que variam. Você faz uma composição de um portfólio que você minimiza esse risco, né? Você coloca... as pessoas costumam falar que você coloca os ovos em diversas cestas, né? Eu costumo dizer, não é? Se você compra só ovo, você está aumentando o seu risco, né? Você tem que ter diversos produtos em diversas cestas de forma diversificada, porque se tiver problema com os ovos, você pode ter couve-flor, você pode ter coco, você pode ter um monte de coisa. Então, você tem que pensar que você tem que diversificar para diluir o risco. Mas é importante que as pessoas saibam que risco no sistema sempre vai existir. E, presidente, e em relação à ANAPAR, quais são as principais pautas? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós em relação à sua experiência hoje na gestão. Bem, a ANAPAR é uma associação nacional que tem por objetivo congregar todos os participantes de fundos de pensão. Então, nós estamos falando aí de cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil hoje, que a gente acredita que pode duplicar aí no médio prazo. Nós temos um sistema que ainda, quando você olha para o mundo todo, ele ainda é um sistema novo, né? Apesar de, por exemplo, a Previ ter quase 120 anos de existência.
mas eles cresceram muito a partir de meados da década de 70. O que a gente tem discutido é como a gente atualiza os normativos, principalmente para dar cada vez mais segurança aos participantes. Então, nós estamos falando, por exemplo, nós temos hoje duas normas que regulam o sistema, que são as leis complementares 108 e 109. Então, a gente precisa atualizá-las para que traga para o trabalhador, o participante, que é aquele dono do patrimônio. Então, você, quando entra para o serviço público como professor, você vai contribuir com um tanto e o Estado com outro tanto. Então, você vai formar uma reserva que você só vai consumir daqui a 20, 25 anos. Então, tem todo um período em que eu preciso garantir que o meu contrato seja respeitado. Então, o trabalho da ANAPAR, em grande parte, é como a gente amadurece esse conjunto de normas, de leis que regulam. Como a gente desenvolve a governança para que nós, trabalhadores, possamos participar mais da gestão do nosso recurso. Então, a Durgs, quando ela propõe participar de um processo eleitoral para participar da gestão da FUNPRESP, está falando assim, olha, lá na FUNPRESP está o meu dinheiro, está o meu futuro, né? O que eu quero ter de segurança quando eu me aposentar, na minha velhice. Então, eu quero participar da gestão desse dinheiro. Então, a ANAPAR discute como a gente pode fazer isso. Outra coisa importante que a ANAPAR desenvolve é o modelo de formação, de educação previdenciária. Então, a gente tem discutido muito com os parceiros como a gente pode levar conhecimento sobre previdência, como funciona, quais são os princípios, quais são as normas, qual é o histórico, para que a gente possa ter mais pessoas conhecendo, e quanto mais pessoas conhecendo, melhor porque a gente vai buscar soluções, mais cabeças pensando soluções, a gente vai ter melhores soluções, sem dúvida. Então, a ANAPAR procura congregar todo esse conjunto de pessoas, ver quais são os problemas e as questões que são inerentes a todos eles, buscar soluções práticas e objetivas, e também, logicamente, fazer debates de como a gente pode, olhando para o nosso sistema, olhando para a nossa realidade, olhando para a história, olhando para o mundo todo, como a gente pode ajudar a desenvolver esse modelo brasileiro. Então, um pouco aí da pretensão, né, um pouco megalomaníaca da ANAPAR, mas a gente tem esse objetivo. Certo. Então, Marcel, quais são as tuas expectativas agora deste novo cenário brasileiro? Nós estamos aí na porta de começar os trabalhos de um grupo de trabalho que foi proposto, inclusive, pela ANAPAR, durante o processo de transição do governo. Acreditamos que, nesse processo, a gente já traz algumas das coisas que eu acabei de dizer, né, de a gente atualizar as normas, rever algumas normas, no sentido de trazer mais segurança para o sistema. Então, algumas que dizem respeito a investimento, algumas que dizem respeito à solvência, né, ou seja, qual é a saúde do sistema, e discutir a governança mesmo do sistema de previdência complementar no Brasil. Então, a primeira perspectiva é que esse grupo de trabalho, que deve ser instituído até o final desse mês, já comece a apresentar propostas a partir do que nós discutimos dentro da ANAPAR no ano passado, do que nós viemos discutindo na equipe de transição do governo e do que a gente conseguiu discutir no começo desse ano. Então, fortalecer ainda mais o sistema. E, logicamente, e aí é um convite que eu faço aos professores que são filiados hoje à Durgs, que possam se filiar à ANAPAR, né? Tá aí qual é o nosso site, lá tem um modelo de filiação. Hoje, a filiação à ANAPAR, ela custa R$ 90 por ano. Então, é uma anuidade, você paga uma única vez por ano, mas se a gente fosse dividir por 12, né, dava R$ 7,50, o preço de um cafezinho, praticamente. Então, é um custo bastante baixo, mas que pode fortalecer bastante. Então, isso nos traz uma perspectiva grande, né? Nós estamos aí discutindo com entidades, buscando ampliar
a nossa participação e acreditamos que, com um modelo de país em que a gente ouça mais a sociedade, mais democrático, a gente, né, tende a crescer. A democracia é difícil, né, porque ela obriga a gente a aprender a ouvir, né, principalmente, mas também ela permite que você seja ouvido. E é isso que a gente tem visto. Então, vamos criar um grupo de trabalho em que diversos entes do sistema vão fazer parte, o patrocinador, o participante, as entidades, e com isso a gente acredita que a gente possa melhorar bastante a saúde do sistema. Certo, presidente. Foi muito boa essa conversa, então fica o convite aí aos filiados e filiadas da Durg Sindical para que acessem, né, o site da Anapar e peguem todas as informações. Então, a sua mensagem final para o nosso encerramento aqui desta conversa. Bem, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, falando um pouco sobre Previdência, sobre a Anapar. Reforço o convite para que vocês conheçam a Anapar, então, no site anapar.com.br, tem matérias que a gente já escreveu sobre o sistema, notícias, você pode se inscrever no nosso WhatsApp, né, para receber, ou por e-mail. E-mail está meio obsoleto, mas também ainda você pode receber toda semana as principais informações e, com isso, a gente melhorar cada vez mais o conhecimento sobre Previdência. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando com vocês e fico à disposição. Sempre que quiserem, a Anapar está à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa da Durg Sindical. Seja sempre bem-vindo, presidente da Anapar, senhor Marcel Barros. Ok, Simone, um grande abraço e um bom trabalho a todos. Obrigada.